Então, olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso College Flow. E hoje a gente tem aqui um convidado muito especial, assim, muito próximo, mais do que a gente imagina, porque você vai falar sobre um tema muito bacana que está presente na vida da gente, nas nossas mesas, nos nossos lares, né? E vocês podem ver aqui que meu colega aqui do lado está usando um acessório que é muito comum entre esse tipo de profissional. Então, eu vou querer que você, Adriano, se apresente, fale o que é ser sua profissão, quando você começou, porque eu acho que você começou desde o trator a diesel até o drone, agora o pulverizador, né? Exato, Cláudia. Então, vamos lá. Bom, na verdade, o meu contato com o campo, ele já começou desde cedo, desde meus 15 anos de idade, né? Porque nossa família, uma família que veio do meio rural, né? Inicialmente de pequenos agricultores. Então, o nosso contato com o campo sempre foi muito próximo. E foi por isso que, desde cedo, eu sabia que tinha uma vocação para cursar agronomia, né? Então, eu sou engenheiro agrônomo por profissão e exerço já há vários anos essa profissão, inicialmente no estado de Minas Gerais, mas agora aqui no Paraná, em Londrina. Beleza. Então, vamos explicar um pouquinho o que é ser agrônomo hoje em dia, porque eu acho que ser agrônomo hoje em dia passou por algumas transformações, né? O que engloba essa profissão agronomia? Olha, a agronomia hoje é algo muito diferente do que acontecia há 30, 40 anos atrás, né? Eu diria que é algo dinâmico e inovador, né? É até interessante a sua pergunta, Cláudio, porque antigamente dizia-se que quem não estudava ficava no campo trabalhando, né, com os pais. Hoje é o contrário, se a pessoa não estuda, não entende de tecnologia e inovação, ela não fica no campo. Exatamente por causa da competitividade, da globalização e da necessidade de você ter um ambiente sustentável, né? Então, do ponto de vista não só econômico, para se manter na atividade, mas também ambiental, social, né? Hoje, ao redor do mundo, vários clientes só compram seus produtos se você for sustentável, por causa da rastreabilidade. Então, exige muito conhecimento, muita tecnologia, muita inovação. Isso é um ponto extremamente importante, porque existe muita desinformação em relação ao profissional ou essa área que a gente particularmente trabalha muito próximo dentro dessa cadeia produtiva, né? A gente tem muito aluno agrônomo, muita aluna agrônoma, pessoas desse segmento, faz muito trabalho de interpretação simultânea na área, então a gente admira muito e tem muito respeito pelo profissional que trabalha com agronomia, né? E que, na verdade, usa do seu conhecimento não só para produzir mais, mas produzir de forma sustentável. Acho que essa é a palavra que a gente gostaria de trazer aqui. E aí vem uma outra pergunta. Qual foi, dentro da sua... Eu sei que hoje você quer falar um pouquinho mais sobre a área que você atua especificamente, porque a área de agronomia tem vários segmentos, né? Você quer explicar um pouquinho a área de pesquisa, o que você faz? Bom, na verdade é o seguinte, a agronomia é um campo muito vasto, né? Então, eu me lembro, né, a minha área específica é pesquisa, eu trabalho com pesquisa dentro da agronomia, né? Mas o profissional formado em agronomia, ele pode trabalhar com transferência de tecnologia, ele pode trabalhar em fiscalização agropecuária, né? Para a gente enviar os nossos produtos para diferentes partes do mundo. Ele pode trabalhar como professor na área de agronomia, como próprio cientista e também como produtor rural, né? Ou como um consultor ou um membro de uma iniciativa privada, por exemplo, né? Então, na verdade, é um campo muito aberto, é uma área muito eclética e é por isso que eu me identifiquei com a agronomia, né? E aí o profissional, durante o curso, ele começa a fazer escolhas, né? Se ele tem um tino mais comercial, ele vai mais para os canais de distribuição, como revendas, né? De produtos nacionais e internacionais, né? Se ele tem um tino mais para pesquisa, muitas vezes ele fica ou na academia, né? Ou ele vai para uma instituição de pesquisa, que é o meu caso, né? Se ele se interessa mais por uma consultoria privada, então ele já começa a destinar a carreira dele exatamente para recomendar práticas que sejam sustentáveis no campo. Então é um campo bem eclético, né?
E Adriana, me diz uma coisa, quando você fala pesquisa, você está buscando melhoramento genético, sementes, do que nós estamos falando aqui de pesquisa? Tá. Bom, a minha área específica é no campo da fitossanidade, né? Então a gente tenta manter as plantas saudáveis, né? Então não são somente as pessoas que ficam doentes, não são somente os animais, as plantas também ficam doentes, exatamente para que a gente tenha a produtividade. A gente precisa cuidar da saúde da planta, né, do solo, para que a gente consiga então ter essa sustentabilidade na lavoura com o uso racional, principalmente de defensivos, né? Sejam químicos, sintéticos ou biológicos, né? Isso é uma coisa super importante, porque a gente às vezes esquece que a planta é um organismo vivo, né? E que a gente tem que cuidar direitinho para que ela seja saudável e entregue o que precisa entregar. E isso é algo mais relevante num país de clima tropical que a gente vive, né? Porque se compara muito com a agricultura brasileira, por exemplo, com a agricultura do hemisfério norte, né? Então, Estados Unidos, Canadá, Europa, e lá o clima é um clima frio, é um clima temperado, né? Como a gente vive num país de clima tropical, que a gente tem luz o ano inteiro, sol o ano inteiro, terras agricultáveis, podendo fazer 2, 3 ciclos por ano, o uso de defensivos é naturalmente maior. É naturalmente maior exatamente porque a gente não tem aquele stress, que é aquela camada de gelo, de neve, de 1,5 metro. Que mata tudo, que né? mata tudo. Aqui não. Mata até a gente. Mata até as pessoas. E aí, falando um pouquinho sobre isso, já que a gente está falando do hemisfério norte, conta pra gente como é que foi a tua experiência de passar uma temporada. Você fez um International Assignment, né? O Adriano foi nosso aluno aqui, para justamente alavancar a língua inglesa. E quais foram as principais diferenças, né, do manejo, como que a agricultura lá, a agricultura aqui, comparando assim de uma forma muito mais genérica, não tão aprofundada, mas quais são as principais diferenças e o que você sentiu enquanto profissional, o agrônomo aqui e o agrônomo lá? Ok. Bom, vamos por partes, né? Primeiro vamos falar da questão do idioma, né, em inglês, né? Então eu tive a oportunidade de estudar no college, né, por muito tempo. Então o objetivo aqui era tentar diminuir aquela dificuldade quando a gente chega num país no exterior para falar uma outra língua, que no caso é a língua inglesa, né, o inglês americano. E eu também frequentei cursos lá, mas o interessante é que eu percebi que o college ele consegue dar para a gente um embasamento muito importante para que a gente sinta menos aquela dificuldade lá fora, né? E ao mesmo tempo, por ser latino-americano, eu percebi o quanto é mais fácil para nós, latinos, falar inglês do que comparado ao japonês, ao asiático. É uma dificuldade muito então, maior, né? enfim, né? Até quando eu cheguei lá na escola, os alunos falavam, nossa, mas você fala muito bem. Eu falei, olha, muito obrigado, né? Mas é porque a gente tem muitas palavras que são muito parecidas no inglês, no português, né? Então, eu percebi essa diferença aí, né? E agora falando um pouco sobre a agricultura norte-americana e a agricultura brasileira de forma geral, assim. Olha, é muito diferente a agricultura desses países, né? Então, eu tive a oportunidade de ficar no meio oeste americano, principalmente no estado de Illinois, né? Pude acompanhar as lavouras de milho lá do Corn Belt, né? Então, é interessante que eu estava lá em pleno verão e chegava no finalzinho da tarde, assim, fazia muito frio. Eu achava interessante isso. Por quê? Porque é exatamente essa amplitude térmica que o milho precisa para produzir. Então, o clima lá, ele é favorável, o solo é favorável para essas altas produtividades de milho, acima de 18 mil quilos por hectare. Isso já não acontece com frequência aqui no Brasil, né? E em termos de profissionais, né, a gente observa que, por exemplo, um profissional que dirige um trator lá, ele é um engenheiro agrônomo, né? Ele já tem uma formação muito maior e muitas vezes é um grupo familiar, né? São poucas pessoas que estão à frente do negócio, né? Então é bem diferente do que acontece aqui no Brasil, né? Então a qualificação aqui de mão de obra, acho que ela é menor, né, comparado lá. E eles realmente acreditam muito na pesquisa, no que os resultados dizem da pesquisa lá, né? Não que aqui seja diferente, mas me parece que lá é levado um pouco mais a sério as recomendações, né? Mas foi uma experiência muito boa, né, que a gente pôde vivenciar esse tempo aí
acho que agregou bastante para minha carreira. E eles têm o mesmo desafio que nós temos em relação ao sucessório de manter o jovem no campo? Ou isso está mudando um pouco? Eles têm esse desafio de sucessão. Esse desafio de sucessão familiar, eu acho que ele é global, né? É até interessante que a gente tem colegas que viajaram para outros países da Europa. Por exemplo, na França é muito maior esse desafio, né? O agricultor brasileiro é um agricultor mais novo, né? Comparado a um agricultor francês, eu acho que até um agricultor norte-americano. Mas essa dificuldade existe, sim. Então, pelo menos aqui no Paraná, a gente entende que existe um programa muito forte de apoiar essa sucessão familiar de pai para filho, né? Para se manter na atividade. Mas eu acho que o desafio é cada vez maior e quem não está preparado do ponto de vista técnico e de gestão empresarial, ele não consegue se manter na atividade, né? E o que atrairia esse jovem para o campo, por exemplo? Olha, eu tenho observado que muitos jovens, eles têm conhecido uma certa experiência na cidade, mas depois eles voltam também. Eles voltam para gerir o próprio negócio. Né? Alguns, de forma proposital, querem viver uma outra experiência profissional, às vezes numa empresa multinacional, para amadurecer um pouco melhor, para depois voltar à propriedade rural. Mas eu acho que essa questão da conectividade, da inovação, da automação agrícola tem facilitado com que o jovem ele permaneça na propriedade, né? A própria questão das mídias sociais, né, que ele consegue dizer para o mundo inteiro o que ele faz, o quanto que é importante, né? Então, de onde vem a comida que você come, né? A tal da rastreabilidade. Exatamente. Eu então, acho que isso é importante. E, Adriana, eu queria falar um pouquinho assim, tipo, você já está formada há quanto tempo, mais ou menos? Nós estamos entregando a idade dele, gente, presta atenção, faz a conta quem é bom de matemática. 20 anos. Tá, você é formada há 20 anos. Então, a agricultura brasileira, ela deu um salto, né? De 20 anos para cá. E existe muita tecnologia, ainda tem produtor que usa olhômetro para falar, essa lavoura aqui tem pressão de infestação, pressão de ferrugem, de inseto, ou isso não existe mais? Não existe mais lugar para quem é amador? Eu diria o seguinte, que reduziu-se demais essa falta de assistência que existe no campo, né? É claro que existe problema ainda, né? Porque a gente tem várias fronteiras agrícolas que estão sendo abertas, mas eu acho que o problema está diminuindo de forma muito significativa ao longo dos anos. Uhum. Então, hoje eu entendo que o produtor, a formação profissional dele, no sentido de estar mais ciente do que está acontecendo, ela é maior, tá? Uhum. Então, os filhos, principalmente, eles têm condições de ter um acesso à informação que os pais não tinham, né? Então, pela própria disponibilidade de internet, então hoje as coisas se tornam um pouco mais fáceis do que era 20 anos atrás. Eu vou perguntar isso para você, se esse tal de agro 4.0 é realidade ou é expectativa? Eu acho que no Brasil ainda a gente tem muito que melhorar, né? Uhum. Tem muito que melhorar, exatamente por causa da nossa deficiência em conectividade no campo, né? Comparado a países norte-americanos, por exemplo, né? Mas quando a gente pensa 20 anos atrás, que não existia nada, melhorou muito, né? Mas a gente tem um grande desafio pela frente ainda para melhorar essa questão. Eu acho que a gente precisa de uma infraestrutura. Aliás, a gente tem alguns gargalos, né? A interconectividade é uma delas, os bottlenecks de logística são outros, senão a gente estaria realmente explodindo em termos de produção agrícola. O grande problema no Brasil é a falta de infraestrutura, né? Falta de infraestrutura. Que é o que encarece o nosso produto, onde a gente perde competitividade no exterior, comparado aos países desenvolvidos, né? Então, realmente tem um grande desafio pela frente ainda. Eu quero falar de dois assuntos agora. Eu quero falar sobre adoção de plantio direto, o que significa, para explicar para as pessoas o que é plantio direto, o que não é plantio direto, porque acho que a gente é bem famoso, né, no plantio direto, e rotação de cultura, que eu acho que é outra questão que a gente usa bastante, né? Para que serve, qual é o objetivo, tanto do plantio direto quanto de rotação de cultura?
Ok. Bom, plantio direto e rotação de culturas são pilares de um mesmo sistema, né? Então, o plantio direto foi simplesmente uma tecnologia revolucionária para o Brasil. É assim que eu posso dizer. E nasceu exatamente nessa região do norte paranaense. A gente tem que ter muito orgulho, né? A gente fala disso todo ano. A gente tem a Embrapa aqui, né? A gente tem grandes centros de pesquisa, a Embrapa, o antigo IAPAR, a Universidade Estadual de Londrina. Então existiram vários atores, né, que tentaram ouvir o produtor rural, porque na verdade foi um produtor rural, algum grupo de produtores rurais que demandaram e contra qualquer tipo de informação de pesquisa eles tentaram, e a pesquisa atrás tentou dar o suporte para fazer isso se tornar realidade. Então o plantio direto é algo revolucionário porque é uma técnica conservacionista de solo, né? Principalmente no estado do Paraná, devido ao volume de chuva muito intenso em pouco tempo, ocasionava-se muita erosão do solo, né? Então, o plantio direto nada mais é do que a semeadura direta no solo, com revolvimento mínimo do solo, né? Então, o que acontece? Aquela tipo de agricultura de país de clima temperado, onde se faz a gradagem, o revolvimento do solo, exatamente para deixar o solo um pouco mais aquecido, para facilitar o cultivo, se fazia aqui no Brasil, né? Aqui no Paraná. E isso não é algo desejável para nós, porque é uma situação completamente diferente no Brasil, né? A gente não tem esse frio todo, não precisa desse envolvimento exagerado. O perfil de solo é diferente. O perfil de solo, a estrutura do solo. Então, foi uma tecnologia que veio para realmente revolucionar a agricultura brasileira. Foi uma agricultura que veio para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, né, comparado a outros países, porque a gente deixa de emitir combustível fósseis, né, com esse revolvimento do solo. E eu diria que até hoje a gente faz alguns ajustes finos para tentar viabilizar cada vez mais o sistema plantio direto. Então, por exemplo, eu que sou da área de fitopatologia, o sistema plantio direto ele é importante para o solo, mas ao mesmo tempo ele mantém o inóculo de patógeno na palhada. Então a gente precisa de ter algumas ferramentas como melhoramento genético, com resistência e tolerância a doenças, né? Defensivos para controlar pragas que ficam exatamente alocados naquela palhada. Então, é uma tecnologia que veio para ajudar, mas alguns ajustes a gente precisa fazer no sistema. Para quem não sabe o que é palhada... Bom, a palhada nada mais é do que os censos culturais da cultura anterior, né? Então, por exemplo... as pessoas plantam algumas plantas de cobertura, né? E aí aquela palhada remanescente ela fica para cobrir o solo, né? Uma palhada de uma cultura agrícola bem viável, por exemplo, trigo, né? Após você colher o trigo, fica aquela palhada na superfície e praticamente 100% daquele solo ele fica coberto, né? E no inverno. E aí no verão é feita então a semeadura direta naquela palhada para fazer o cultivo de soja, né? Então essa seria a palhada da cultura anterior. Isso é um benefício. É um benefício. É um benefício muito grande, né? E de repente é um manejo mais adequado para conservação de solo. Cientificamente é comprovado isso. Então não existe questionamento. Hoje, na verdade, no Brasil, eu acho que são mais de 35 milhões de hectares onde se realiza o sistema plantio direto. E o porquê da rotação de cultura? Explica pra gente. Ok, então na verdade, entre essas práticas conservacionistas do solo, existem alguns pilares. Então o plantio direto, o sistema plantio direto é uma delas. Um outro pilar é a rotação de culturas, né? Que é você intercalar diferentes espécies numa mesma área, né? Uma outra prática é você manter o solo permanentemente coberto durante o ano inteiro. Não deixar o solo nu, né? Então essa rotação de culturas ela é importante para você conseguir fazer a reciclagem de nutrientes que vão se infiltrando no perfil do solo. É importante para você melhorar a estrutura química, física e biológica do solo, né? Então a monocultura não é desejável, né?
Não funciona assim. Então, existem alguns pilares, algumas premissas básicas para se adotar a agricultura conservacionista, e a rotação de culturas é uma delas. Vocês estão vendo o que é o trabalho de um agrônomo? Eu acho importante a gente destacar que aquele arroz, aquele feijão, aquele pão que você come todos os dias passa por todo esse processo de conhecimento, de expertise, de tecnologia. E eu queria falar sobre um outro tema que também está relacionado com esses pilares, que é a integração lavoura-pecuária, floresta também, né? Você poderia explicar para a gente como que funciona isso? A integração lavoura-pecuária, eu acho que é uma outra tecnologia revolucionária na cultura brasileira, assim como a segunda safra, tá? Que é a chamada safrinha. Que é a chamada safrinha, exatamente. Então, eu acho que nenhum país no mundo, só falando um pouquinho primeiro da segunda safra, acho que nenhum país do mundo consegue fazer em larga escala o que o Brasil faz, que são 2 ou 3 safras por ano numa mesma área, no mesmo ano agrícola, né? Então essa é a segunda safra, né? E além de fazer essa segunda safra, a gente consegue fazer o que se chama de ILPF, né? Integração lavoura-pecuária floresta, né? Então existe uma variação dessas integrações, ok? Então, na verdade, nós da assistência técnica, da pesquisa, da extensão rural, a gente tenta viabilizar o trabalho de um profissional que é muito importante, que é o agricultor. É isso, a verdade, que produz alimento é o agricultor, né? Então, ele consegue, numa mesma área, de forma sustentável, produzir energia, madeira, ele consegue produzir o gado, né? E ele consegue produzir grãos também, que seria a lavoura, né? Então, é um sistema que se autoalimenta, é um sistema que você consegue descarbonizar aquele CO2 que está na atmosfera, porque o gado, por exemplo, ele emite os gases do efeito estufa, mas a planta que está do lado já assimila. Já absorve. Então existe, hoje na verdade, o Brasil, ele caminha para essa bioeconomia, né? Que é a economia verde. Então o esforço que se existe no país, no estado do Paraná e no país como um todo, é de tentar monetizar o agricultor, exatamente o que faz. Pagar um preço premium, né, pelo produto que segue esses pré-requisitos. Exatamente. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque como eu trabalho muito com a agricultura, com esse segmento, e a gente vê assim a mídia às vezes distorcendo um pouco os fatos. E eu acho que a gente tem que trazer luz, colocar luz em cima desses temas, para a gente falar, não, a gente não está só alimentando o mundo, mas a gente está alimentando o mundo de uma forma sustentável. Né? Então, você diria que o Brasil é um modelo para o mundo? Eu não tenho a menor dúvida, porque o que existe muitas vezes, Cláudia, é um protecionismo de países que se sentem ameaçados, né? Países da Europa, né? Que não tem essa extensão continental que nós temos, que não tem essa capacidade de produzir 2, 3 safras por ano, que não tem a quantidade de florestas que nós temos, porque eles já desmataram o que tinha. Então, essa narrativa, na verdade, a gente precisa demonstrar com números, né? O quanto que a gente realmente produz, preserva e ajuda a alimentar não só a nossa população brasileira, mas também ao redor do mundo. E falando um pouquinho sobre, a gente sabe que tem hoje no país, vamos falar do Brasil, né? Que a gente tem aquele pequeno produtor, você tem o médio, que normalmente é ligado a uma cooperativa e tal, e tem os grandes produtores, os grupos consolidados e tal. Existe uma estratégia diferente para você, por exemplo, atender um pequeno produtor? Como que ele vai adotar tecnologia? É acessível para ele? Como que ele pode fazer isso? Para o médio e para o grande ele já pode formar um pool, ele tem mais acessibilidade, né? Boa pergunta. Bom, como é que é a minha forma de enxergar? Normalmente esses grandes grupos empresariais, eles já têm um acesso bastante facilitado ao crédito, para fazer agricultura, eles têm um acesso para ter uma assessoria técnica especializada, né? Então, onde que o governo, por exemplo, os órgãos públicos, eles tentam centralizar mais? No médio e no pequeno agricultor, porque teoricamente são aqueles menos resguardados, né? Menos... e que precisam orientação, que precisam de uma orientação um pouco maior. Então,
Na verdade, tudo isso é o agronegócio, né? Não dá para você dissociar uma coisa ou outra, mas a abordagem é um pouco diferente quando você vai trabalhar esses elos aí. Então a gente vê, por exemplo, que o pequeno agricultor não quer dizer que seja um produtor menos tecnificado, não é isso, porque a escala dele é menor, basicamente é isso. Ele pode ser um pequeno produtor, de um pequeno modo rural, mas altamente tecnificado. Então, a gente tenta trabalhar dessa forma. Né? E aí vamos para outros tipos de perguntas que são os desafios que a gente tem, tá? O que você acha que é o maior desafio para o produtor hoje? O clima, o custo, né, que a gente tem o custo dos insumos, né, dos biológicos hoje entrando também no mercado, o governo ou tudo isso junto? Até com relação aos pequenos agricultores, a gente tem observado que esses pequenos, muitas vezes, eles se juntam em termos de uma associação para fazer um pool de compras melhor, ter um melhor poder de barganha, né? Então, na verdade, o que o produtor ele consegue fazer? Ele consegue controlar, vamos colocar assim, o que ele consegue produzir, né? A produtividade dele. Ele não vai controlar o câmbio, ele não vai controlar o clima, ele pode tentar amenizar de alguma forma, fazendo, por exemplo, barter ou vendas mais escalonadas, ou colocando um sistema de irrigação para tentar amenizar. Mas o Brasil é um país muito desafiador exatamente por causa da nossa instabilidade econômica, instabilidade política. A gente fica à mercê aí de condições que são bem desafiadoras mesmo para. E agora com as taxações também, né? Guerra comercial, taxações, né? E na verdade enxergo isso como uma narrativa, né? É uma narrativa para tentar melhorar o preço lá fora. Barganha, né? É barganha. Ele é um super negociador. A gente não precisa nem falar o nome dele. Exato. Tá? Então Mas são desafios. São desafios. Eu acho que o produtor, para ele produzir, não é o problema, né? Ele já entende, sabe como produzir alimentos, né? Realmente o grande desafio para ele é a infraestrutura, é ter o acesso ao crédito, essa estabilidade política, né? Que traz um mercado um pouco mais retraído. Eu acho que esse desafio do produtor não é da porteira para dentro, tá? É da porteira para fora que ele não controla. Entendi. Então é onde a dificuldade acontece. E Adriana, a gente falando de mercado, né? Assim, por exemplo, nós somos uma escola de idiomas, né? Que trabalha muito forte dentro desse segmento agrícola, né? Não é à toa porque, de repente, o segmento da agricultura é responsável pelo maior PIB desse país. Mas existe a possibilidade de se trabalhar nessa área sem estar ligado ao plantio, a ter uma terra? Quais são as possibilidades de um profissional? Por exemplo, a gente é um exemplo, né? O college hoje faz muito trabalho dentro desse segmento, dá emprego, professores dão aula, a gente ajudou você a viajar para os Estados Unidos, né? Então a gente está aí ligado ao agronegócio de alguma certa forma. Você reconhece algumas áreas que, de repente, a pessoa que está ouvindo a gente pode se interessar em estar ligado ao agronegócio, não sendo agrônomo, não sendo produtor rural? Olha, eu costumo mencionar que o agro ele é inclusivo, tá? É basicamente isso que eu resumo, né? Então a gente, por exemplo, a gente conhece bastante pessoas, né, que são de diversos segmentos, né? Às vezes morando em grandes centros urbanos, que vieram a trabalhar no agro, né? Às vezes no canal de exportação, são aqueles empregos indiretos, por exemplo, né? Então, o college é um exemplo disso, né? Você não precisa exatamente ter uma fazenda, né? Ou ser produtor rural, mas você pode estar conectado ao agro, né? Como fazendo um trabalho para apoiar o agronegócio, né? Eu mesmo, hoje eu não faço, eu não cultivo, né? Eu não tenho propriedade rural, mas trabalho com pesquisa, então ajuda a desenvolver o agro. Eu vi isso também lá nos Estados Unidos, né? Colegas que saíram de grandes centros, como Chicago, e vieram se tornar professor universitário, lá na Iowa State. Então, Iowa State. Então eu costumo dizer que o agro ele é inclusivo, né? Porque a pessoa, se ela tem uma vocação, por exemplo, para ser docente, ela não precisa exatamente ser um agrônomo, né?
Mas ter raiz na agronomia, mas ela pode se transformar em um profissional que vá ajudar e apoiar a agricultura do seu país de alguma forma. E agora com a tecnologia, né, gente? Agricultura 4.0, existem assim softwares para serem desenvolvidos para a agricultura. Tudo que está ligado, né, os combines, os tratores, as plantadeiras. Né? Você me fez lembrar aqui de uma passagem que eu tenho um colega que ele trabalha na empresa que eu trabalho e ele sempre quis que o filho dele trabalhasse na agricultura, né? E aí o filho dele quis seguir um caminho um pouco diferente, para fazer engenharia elétrica, né? Ele é engenheiro eletricista, né? Mas onde que ele trabalha hoje? Uma empresa de tratores agrícolas, exatamente responsável pela automação daqueles tratores. Então é uma forma de trabalhar com... Ele está apoiando o agronegócio. Exato, está no segmento que ele escolheu, mas está ligado ao agronegócio, que eu acho que está no nosso DNA. Exato. É uma área extremamente importante para o nosso país, né? Então acaba que sendo muito interessante. É a nossa vocação, né? É a nossa vocação. E vamos falar um pouco sobre essa tal da agricultura regenerativa, que está agora na moda. O que seria essa agricultura regenerativa? Olha, eu vou dizer o que eu entendo sobre isso, né? Na verdade, por causa do aquecimento global, né? Eu entendo que as técnicas hoje que estão sendo utilizadas é para tentar você minimizar o efeito estufa, né? Então isso entra no crédito de carbono, né? Então são, por exemplo, utilizar menos pesticidas numa lavoura. Então você utiliza menos aquele produto, a indústria que produz aquele produto vai emitir menos CO2, né? Ou você tem um solo que você pode melhorar ele utilizando menos químicos, né? Então essa agricultura regenerativa é uma forma de você trabalhar com um lado mais orgânico, menos dependente da indústria química, né? Então eu entendo mais ou menos dessa forma. Não é bem a minha área de atuação, não, mas eu tô te espremendo aqui, né? Se corta. E falando um pouco sobre, é possível ser sustentável em larga escala, em produção de larga escala? Porque uma coisa é a gente ter esse discurso ambientalista, de preservação, uso de biológicos, agricultura verde, vamos dizer assim, né? E quando a gente fala em produção em larga escala? Olha, o desafio que eu vejo é o produtor, ele precisa ter renda, sabe? Ele tem que se manter na atividade. Então, não adianta a gente querer ficar iludido de que uma determinada tecnologia vai ser boa para o produtor, mas ele precisa ter renda na atividade. Então, o desafio dele é exatamente tentar produzir, mas de forma sustentável no sentido de denegrir menos o ambiente, né, que ele está inserido. Eu acredito que quando a gente trabalha em escala, né, em larga escala, a chance dele se manter na atividade é maior, exatamente porque ele tem escala. Então, por mais que o lucro dele seja um pouco menor, mas em larga escala. Eu acho que isso é uma das grandes diferenças da nossa agricultura e agricultura europeia, né? Porque lá você vê, por exemplo, as unidades agrícolas são bem menores do que as nossas. Então eles conseguem. Eles conseguem fazer adubação verde, conseguem fazer rotação de cultura agora mais você fácil. vai no Mato Grosso da vida, lá não tem condição, né? Não tem condição, você precisa, você tem que se capitalizar, né? Então, os desafios são grandes, mas acho que as técnicas estão aí exatamente para tentar ajudar a diminuir essas diferenças. E né? você acha que a adoção dos bioinsumos, assim, eu acho que os biológicos eles já existem há muitos anos, né? Mas nos últimos anos, assim, nos últimos 3, 4 anos, cresceu muito a adoção de bioinsumos. É uma alternativa viável? Ele está consolidado? Existe realmente uma aceitação em relação aos bioinsumos? Os bioinsumos é um termo bem assim generalista, porque você pode ter defensivos que são bioinsumos, pode ter promotores de crescimento de plantas são bioinsumos, né? Então, assim, na verdade, a gente já pratica na agricultura brasileira o uso de bioinsumos há muito tempo, né? Então, o que é bem consagrado
há vários anos, e é o que a gente faz e que os norte-americanos não fazem, que é a adoção da fixação biológica de nitrogênio. A gente usa, né, o micro-organismo que promove essa absorção do nitrogênio atmosférico e faz com que a gente não precise colocar fertilizante nitrogenado, né, para ter a produtividade de algumas leguminosas, né? Então isso aí, na verdade, faz com que a nossa produção seja mais sustentável, porque a gente precisa investir menos. A gente sabe que a semente, os fertilizantes e os defensivos é o que realmente encarece o custo de produção. Sim. Então, na verdade, onde eu quero chegar é o seguinte: a nossa agricultura ela não é subsidiada. É diferente da agricultura norte-americana. Então, ou mesmo europeia, né? Ou europeia. Então, a gente precisa produzir 2, 3 vezes por ano exatamente para se manter na atividade. Pagar custo, pagar investimento, custo, pagar exatamente. Tecnologia. Então, o desafio é grande mesmo, né, meu amigo? E os bioinsumos eu acho que é uma parte desse sistema, né? Acho que você não vai resolver tudo utilizando só o bioinsumos. Não quer dizer que você tem que abolir outras tecnologias, mas os bioinsumos eu acho que eles fazem parte desse manejo. Agregam. Eles agregam. E a agricultura de precisão? Acho que a agricultura de precisão faz com que a gente use o que precise na quantidade que a gente precisa em taxa variável, né? Acho que é uma forma da gente trabalhar melhor a sustentabilidade, né? Porque você consegue racionalizar o uso de defensivos, de produtos que você precisa aplicar numa lavoura, né? Você reduz seu custo de produção, né? Então você aumenta a sua margem de lucro. São os modelos, né, que vão surgindo, é por isso exatamente que a garotada nova, né, que está aí no mercado, que está chegando, que gosta de tecnologia, eu acho que são essas pessoas que vão trabalhar cada vez mais. Então, aí vem a pergunta que eu quero fazer para você. Como que você vê a agricultura para os próximos 10 anos? Qual que vai ser o pulo do gato? Gente, anota aí, porque de repente ele vai dar a dica de ouro para vocês, tá bom? Como que você, dentro desses 20 anos de experiência, viajando, conhecendo e tal, como que você enxerga a agricultura nos próximos 10 anos? Qual que vai ser o pulo do gato? Olha, eu enxergo cada vez mais uma agricultura tecnificada, né, com um alto investimento em tecnologia. Eu vejo menos assim mão de obra no campo, por exemplo, um trator que não precisa de um tratorista. Entende? Ele já é automatizado para isso, né? Eu enxergo cada vez mais valor nos alimentos, porque a população mundial está crescendo, então o preço das commodities subindo, ao mesmo tempo tentando ser algo mais sustentável, que é essa agricultura mais verde, né, emitindo menos CO2. Então acho que tem bastante espaço aí para inovação, para o uso de ciência, tecnologia por unidade de área, cada vez mais. Resumindo isso, eu enxergo mais adoção de ciência e tecnologia por unidade de área. Então é por isso que o profissional tem que estar preparado, é por isso que o profissional tem que falar inglês, para estar conectado com profissionais do mundo inteiro. O caminho é esse. E se você pudesse dar uma dica para quem está ouvindo a gente, quem quer começar a trabalhar com agro, qual dica você daria? Olha, boa pergunta. Eu acho que é importante a pessoa que começou, por exemplo, a estudar, né, os estudantes, né? Começou a fazer faculdade, procura um estágio, né? Acho que a faculdade é importante, mas ela é parte do seu currículo, ok? Então, fazer o estágio dentro da universidade, fazer o estágio fora da universidade, né, em pequenos, médios, grandes grupos do agro, né? Se possível, fazer um estágio no exterior para ver uma realidade completamente diferente da sua, né? Estudar, a gente vai estudar a vida inteira, não adianta. Está estudando até hoje. Até hoje eu estudo, fui para o exterior agora para estudar, vou ter que voltar a estudar novamente. Então, a dica que eu dou é essa, estudar, não parar. Tecnologia, não ter medo da tecnologia, porque está aí para ajudar a gente, né? Exato. Tá. Agora nós vamos fazer uma parte que a gente chama bate-bola, jogo rápido. Eu pergunto, você nem pensa muito, você responde. Tá. Tá bom? Então vamos lá, hein? Terra, eu devo investir em terra ou em tecnologia? Ambas. Não vale, você tem que escolher uma. Tá. Qual que é mais importante? Tecnologia. Tecnologia. Tá. Segunda, é trator ou drone? Trator. Café ou milho?
Milho. Eu trabalho com milho. O clima é teu amigo ou teu vilão? Eu acho que é meu amigo. Uhum. E uma comida que você jamais deixaria de faltar? Para o mundo, para alimentar o mundo? Milho. Milho? Milho. Uhum. E se você não fosse agrônomo, o que você seria? Produtor rural. Não tem jeito, gente, não tem jeito. Quem nasce na terra, quem gosta dessa área, não tem jeito. Eu acho que o recado que eu gostaria de deixar, depois eu vou deixar você deixar seu recado, que a gente está chegando no final, é que o agro faz parte da nossa vida, estando você na cidade ou estando você no campo. Então o agro realmente faz parte do nosso dia a dia e está na nossa mesa todos os dias. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para quem está ouvindo a gente. Minha mensagem é que, conforme eu disse, o agro é inclusivo, né? Eu acho que essa é uma ciência muito bonita, né? A agronomia é uma ciência muito bonita. Eu acho que é algo que o Brasil tem vocação, né, para essa linha, para o agronegócio como um todo, para todas as frentes, né? A gente tem uma nobre lição de alimentar a população brasileira e mundial, e eu entendo que existem várias oportunidades que a gente pode abraçar aqui no nosso país. Quem trabalha no campo, quem trabalha com agronegócio, né, seja com pequeno, médio ou grande produtor, eu acho que essa é uma profissão que ela tem futuro, ela sempre vai estar aí em moda, porque você vai estar sempre tendo que trabalhar com inovação, com tecnologia. E todo mundo precisa comer, né? E as pessoas precisam comer pelo menos 3 vezes ao dia, então é impossível, né, a gente trabalhar dentro do agronegócio e ajudar o produtor rural a produzir alimentos, né? Adriano, muito obrigada. Obrigado. Foi ótimo. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco mais o que está por detrás daquele prato que você come todos os dias. É isso aí.